Churrasco é coisa típica de brasileiro, não é verdade? E nada como ter uma área gostosa, confortável na nossa casa, aquela área gourmet com churrasqueira. Nesse vídeo eu vou te falar algumas dicas práticas e soluções de projeto para você que gostaria de fazer uma reforma ou está aí pensando em fazer o projeto de uma área gourmet com churrasqueira. Bora comigo conferir o vídeo de hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever e já ativar o sininho da notificação para você receber as novidades de conteúdo que eu for postar semanalmente. E você que já me conhece, puder deixar o seu like para você não esquecer, ficarei super agradecida. Bom, gente, quando a gente pensa em fazer um projeto novo ou fazer uma reforma naquela área gourmet que a gente gostaria de receber nossos amigos, nossos familiares, ter um ambiente gostoso, confortável, funcional, a gente precisa ter algumas informações básicas e informações práticas de acordo com a sua necessidade. As primeiras perguntas que você precisa já responder aí é quantas pessoas irão participar desse churrasco? Seria uma churrasqueira grande? Qual que é o tamanho dessa área, né? Seria uma área gourmet grande, uma área gourmet pequena? E aí já vou te falar de algumas possibilidades de layout. O que é o layout? É a disposição dos mobiliários, daquela bancada. Às vezes a gente até tem aquela bancada com ilha, que ela é solta ali na área gourmet, ou tem aquela bancada com península, que é aquela península que ela é colada junto à bancada. Quando a gente faz um projeto de uma área gourmet numa casa com churrasqueira, tem três possibilidades. A primeira delas é a gente fazer essa churrasqueira lá no fundo do quintal da casa, que é chamada de edícula, ou seja, é uma área totalmente reservada lá no fundo da casa. E aí tem algumas vantagens, como por exemplo, de você ter uma área totalmente separada para o lazer. E aí já vou te dar uma sugestão de você ter um lavabo, né? Seria um lavabo separado para essas pessoas não terem que entrar na sua casa para, né, entrar ali na sua área um pouco mais íntima para poder ir ao banheiro. Então aí já vai a primeira dica. A segunda dica, nesse caso de edícula, é você fazer um pergolado. O que é o pergolado? É uma espécie de cobertura que ela é vazada, geralmente acima dessa cobertura, toda vazadinha como estou te mostrando nas imagens, ou você pode colocar um vidro laminado de 10 milímetros, tá? Que é o mínimo aí recomendado por norma, um vidro de segurança, ou tem a opção mais barata que seria policarbonato, que é como se fosse um plástico, tá, gente? Mas também tem essa função de proteger da chuva, é uma opção mais barata para quem quer economizar. A segunda possibilidade de localização dessa área gourmet seria ao lado da sua casa, naquela área de recuo, geralmente 1,5 m, 3 metros, até o muro do vizinho ali. Nessa área dá para você fazer essa área gourmet, se você não tiver uma área muito grande ali no seu quintal, de fundo da sua casa. Mas aí você precisa tomar um certo cuidado com as áreas mínimas de circulação. Eu recomendo, pessoal, que tenha pelo menos ali 80 centímetros de passagem de corredor. A bancada tem no mínimo 60 centímetros de profundidade, tá, pessoal? Essa bancada que a gente faz em cozinha e em área gourmet. Mas ali você precisa garantir pelo menos 80 centímetros de passagem para uma pessoa conseguir passar confortavelmente. E ainda mais, se você quiser ter mais conforto, seria esses 80 centímetros de passagem, mais pelo menos 60 centímetros para uma pessoa conseguir executar ali o churrasco e outra passar atrás. A terceira sugestão de layout para casas seria a área gourmet colada ali na sua residência. Geralmente ela já possui uma cobertura, ou pode ser pergolado, ou pode ser a continuação da própria laje ali da sua sala de estar, e ela está muito próxima à sala de estar ou à cozinha, e é uma ótima opção dentre essas três que eu falei. Acho que é a melhor, porque aí você economiza eletrodomésticos, porque se você tem algo que é muito próximo ali da cozinha, você não vai precisar ter, por exemplo, às vezes 2 geladeiras, 2 eletrodomésticos, ficar colocando muito eletrodoméstico ali na sua área gourmet. Então aí você já economiza. Você precisa saber também se você vai ter uma bancada, um balcão ali para receber seus amigos, se tem esse espaço. Geralmente a gente sempre coloca um balcão com 1,10 m de altura e tem aquela área da bancada que é mais ou menos 90 centímetros, tá, pessoal, de altura. Se você tiver alguma dúvida de medidas de sala de estar, sala de jantar, tem alguns vídeos de medidas que eu vou colocar
colocar aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou te falar alguns tipos de churrasqueira. Geralmente as pessoas preferem fazer churrasco com carvão ou a lenha. E aí tem a possibilidade de você ter ou uma churrasqueira embutida na própria parede. Geralmente eu sempre faço nos meus projetos aquela churrasqueira que ela é moldada, pré-moldada, ou seja, ela é pré-fabricada, então você já compra ela pronta e você pode dar uma reforçada nela, colocar alguns blocos cerâmicos ao redor para dar uma enrijecida nela, tá? E depois fazer o revestimento, que pode ser com porcelanato, que é um material bem legal de ser trabalhado aí numa churrasqueira, pode ser revestimentos cerâmicos, inclusive fiz um vídeo aí falando de porcelanato, cerâmicas, vou deixar na descrição também, se você tiver dúvida de revestimentos. Mas no geral, a churrasqueira a carvão ou a lenha é aquela que dá o gostinho mesmo de defumado. E essa churrasqueira, o que eu acho muito bacana é que tem a possibilidade de você fazê-la ou em alvenaria, ou dá para você fazer aquele visual mais clean, sabe? Colocar em cima da sua bancada e fazer aquela churrasqueira que está muito em alta tendência, que é a churrasqueira em vidro. Que você compra a churrasqueira pré-fabricada em inox, em aço inox, você instala diretamente em cima da bancada, só deixa ali o recorte do nicho, tá? Para fazer o encaixe dessa pré-fabricada em inox, o revestimentos nas laterais em vidro e deixa o visual mais clean, é um pouquinho mais diferente, mas também é a carvão, tá? Ou a lenha, tem o braseiro ali, que é aquela parte onde você coloca o carvão ou a lenha. Tem o segundo modelo de churrasqueira, que é a parrilha, que ela é muito famosa no Uruguai e na Argentina. Ela tem o braseiro na lateral e você pode executá-la tanto em alvenaria, como também ter essas estruturas em aço inox que você pode encaixar diretamente na bancada. Essa churrasqueira a gás é como se fosse um forno mesmo, sabe? E você pode tanto tê-la embutida na bancada, tá bom? Como fazer embutida também na própria alvenaria ali na sua parede. Qual que é a diferença, Bruna, da churrasqueira a gás e a churrasqueira elétrica? A churrasqueira a gás você vai precisar ter um ponto de gás, ou gás de botijão ou aquele gás encanado, tá? Então você precisa verificar, se você morar em apartamento, se tem aquela estrutura de shaft que recolhe toda a fumaça de todos os andares ali da área gourmet e coloca para fora essa fumaça, tá? A churrasqueira elétrica já não tem tanto a necessidade de você ter uma coifa, tá bom? Porque ela produz um pouco menos de fumaça. A gás também não produz muita fumaça não, tá, gente? Porque você tem justamente um suporte embaixo das duas churrasqueiras, tanto a gás quanto a elétrica. É como se fosse um suportezinho que você coloca um pouquinho de água e ali vai recolhendo toda a gordura da carne, então isso faz com que produza menos fumaça. As churrasqueiras elétrica a gás e a carvão, você pode ter tanto elas embutidas na própria bancada, como ter como se fosse aquela torre de elétrons que a gente vê muito falar por aí, né? Ter ali embutida na própria parede. E quais que são as vantagens e desvantagens de cada uma? Bom, pessoal, a vantagem de uma churrasqueira a carvão é porque tem aquele gostinho de defumado realmente do churrasco brasileiro aí, né? A desvantagem é que produz muita fumaça e provavelmente não pode ser utilizada em apartamentos, mas em casas. Tanto a churrasqueira a gás quanto a elétrica podem ser utilizadas dentro de apartamento, mas eu indico a gás quando você já tem essa infraestrutura, como eu falei, que pode fazer a exaustão dessa fumaça pela coifa. Se no seu apartamento não tem essa possibilidade, eu já indicaria a churrasqueira elétrica. E qual que é a vantagem da churrasqueira a gás? Churrasqueira a gás, você consegue controlar a temperatura e você consegue ter o churrasco um pouquinho mais rápido que a churrasqueira elétrica. A churrasqueira elétrica demora um pouquinho mais para o churrasco ficar pronta. E em contrapartida, a churrasqueira elétrica ela produz um pouco menos de fumaça do que a churrasqueira a gás. Então aí vai alguns contrapontos de uma churrasqueira e outra, mas as duas são super práticas, tanto a gás quanto a elétrica, se você mora num apartamento. A gás precisa de um ponto a gás e um ponto de elétrica,
de tomada e a elétrica precisa somente de um ponto de tomada, tá bom? Tanto a churrasqueira a gás quanto a elétrica possuem aqueles espetos giratórios que são automáticos. E agora eu vou falar um pouquinho dos eletrodomésticos básicos para uma área gourmet. E aí recomendo que você pegue um papel e uma caneta na mão, você que quer fazer o seu projeto, e já liste as principais necessidades, tá bom? E aí já vou falar de, por exemplo, tem pessoas que gostam de tomar cerveja, que querem ter uma cervejeira. Cervejeira é como se fosse um frigobar, é uma geladeirinha pequenininha que você pode colocar embaixo da bancada. Tem a cervejeira, tem a mini adega para quem gosta de vinhos, e ter uma adeguinha ali fica muito legal. Tem pessoas que optam por uma chopeira portátil que precisa unicamente de um pontinho elétrico e é super prática de ser instalada, tá, pessoal? Pode ser instalada em cima da bancada. Já fiz projetos também com uma chopeira em cima, fica super legal. E aí você precisa ver se você vai ter uma geladeira, se essa geladeira vai ser grande ou se pode ser um frigobar, tá? Ou se for muito próxima à cozinha, por exemplo, apartamentos ali, que é tudo coladinho, nem necessita dessa geladeira, né, gente? E a mesma coisa o cooktop. Tem vários modelos de cooktop, tem um modelo de cooktop a gás, que precisa ter um ponto de gás, tem um modelo de cooktop elétrico e tem um modelo de cooktop por indução, que necessita daquelas panelas que coloca em cima, né? E quando retira a panela, ele desliga automaticamente. E se for muito próximo à sua cozinha, de repente um cooktop de 2 bocas já vai te atender bem, só para fazer ali uma farofinha, um arroz. E aí você precisa também ver, vai ter uma lava-louça ou não? Lava-louça hoje em dia é super prático, né, gente? Você só coloca a louça ali, coloca na função e já lava tudo, né? Ainda mais para quem gosta de dar festas em casa e não ter que ficar lavando a louça depois, ter uma lava-louça talvez seja uma ótima opção para você que recebe bastante gente e não quer ter esse trabalho de ficar lavando a louça. Então, esses aí que eu te falei são os eletrodomésticos principais. Ah, e pensar, né, falando de um eletrônico aqui, a TV. Se você vai ter uma TV ali num painel, geralmente você pode colocar em cima da sua bancada, se for em apartamento, ou ter uma área um pouquinho mais reservada ali para estar. E dando uma pincelada na questão dos móveis e decoração, primeiramente você precisa definir qual que é o seu estilo. Muitas pessoas acham que a área gourmet somente precisa ter o estilo rústico. Não necessariamente, tá, pessoal? Dá para você ter um estilo mais industrial, um estilo um pouco mais clássico, depende do seu estilo, do estilo que você mais se identifica. Inclusive, se você tiver dúvidas sobre estilos, vou deixar aqui também outros vídeos que podem te auxiliar. Mas, primeiramente, é legal que você já defina uma paleta de cores, aquelas cores que você mais se identifica, o estilo de decoração. Na questão dos mobiliários que eu tenho para te dar de dica aqui, sempre quando é área externa, principalmente, eu sempre coloco móveis com fibra sintética, que são aqueles móveis que eles não apodrecem, não é que nem a madeira, que é um material muito mais sensível quando tem contato com o sol, com o vento. Então, você escolher esses móveis de fibra sintética que imitam madeira são super recomendados para essas áreas gourmet que tem essa ação do vento, ação do sol, enfim. A mesma coisa, por exemplo, é para deck. Se você quiser colocar um deck, tiver uma piscina, eu sempre recomendo deck plástico de madeira, que são aqueles decks, né, que são super versáteis e não precisa ter uma manutenção tão constante quanto o deck de madeira maciça, mas os decks de madeira maciça também são super recomendados, principalmente para projetos de alto padrão, né? Eles são um pouquinho mais caros e precisam de uma manutenção constante. Uma vez por ano precisa passar o verniz ali para fazer essa manutenção. Você pode ter espreguiçadeiras ali ao redor da piscina, aqueles guarda-sol. Tem também a possibilidade de você ter, por exemplo, uma lareira ecológica para dias de frio, deixar aquele ambiente um pouquinho mais aconchegante naquela área de estar, né? Feito com sofá, chairs, poltronas. Dá para você ter aquelas almofadinhas mais confortáveis, feitas de futon. Almofadas coloridas dão um certo aconchego e despojamento para esse local, né? Então é você investir tanto nos mobiliários, na decoração que você mais identifica. E a gente não pode esquecer da vegetação, né, pessoal? Vegetação está muito em alta tendência aí, aquele jardim vertical que pode ser preservado, que é feito com uma folhagem mais natural e ele não estraga com o tempo. É o que eu mais utilizo aí nos projetos também.
Se você quiser fazer a decoração de uma parede, fica muito legal e você não precisa ter essa manutenção constante. E agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, das bancadas, dos materiais mais recomendados para bancadas nessa área que é uma área mais sensível de churrasco, tá? Primeiramente, o granito, eu acho que é o material melhor custo-benefício, porque além dele ser muito resistente contra riscos, a colocar ali panelas em cima, né? Essa área que ela é super sensível, né? Tá ali em contato com a fumaça, enfim. O que é muito colocado nessas áreas é o branco siena, tem também o preto São Gabriel, o preto absoluto. O granito é o material que eu mais indico em custo-benefício e vantagens de durabilidade. O segundo material que eu recomendo é o porcelanato. O porcelanato técnico é o mais resistente, né? Mas tem também o porcelanato esmaltado, que pode ser tanto polido quanto acetinado e tem várias estampas, pessoal. Se você quiser fazer uma bancada, por exemplo, de madeira, com porcelanato fica legal, ou marmorizada. O porcelanato é um material super resistente, ele não é muito poroso e ele é tão bom quanto o granito, só que eu acho que ele precisa de ter uma mão de obra um pouco mais especializada para você conseguir ter uma bancada com um visual bonito, tá? Porque ele é um material um pouco mais delicado de ser trabalhado. Outros materiais muito resistentes, porém eles têm um custo um pouco mais alto, é o quartzo. O quartzo é uma pedra, né? E ele é super resistente também, só que você tem que tomar cuidado com o sol, porque ele não lida bem com contato direto com o sol, tá bom? Partindo do mesmo material, a gente tem o silestone, que é um material feito com quartzo e com resinas de poliéster, tá? Mas é um material super utilizado, porém ambos não lidam bem com o sol. Os revestimentos para essa área de churrasqueira, se você quiser ter ali uma torre quente, né, com essa churrasqueira elétrica ou churrasqueira a gás, você pode ter ali um revestimento de tijolinho, você pode ter um revestimento de porcelanato, revestimento em pedra como granito, são revestimentos que eu indico bastante. Essas churrasqueiras, geralmente, elas possuem argamassa refratária, que é um tipo específico de argamassa para você colocar qualquer tipo de revestimento, tá, pessoal, para revestir essa churrasqueira. E esses materiais que eu indico, porcelanato, granito, revestimento cerâmico no geral, tá bom? Aqueles azulejos, depende, tem que ver com o fabricante qual que é a recomendação de uso. E agora falando um pouquinho de forro e iluminação, o essencial você pensar é numa iluminação ali em cima da churrasqueira. Você pode ter tanto aquelas sancas abertas, que aquele faixo de luz fica muito bonito em cima de uma churrasqueira. Você pode ter aquelas spotzinhas que são super utilizadas em projetos de churrasqueira também. Tem aqueles trilhos de sobrepor preto, se você quiser fazer o estilo um pouquinho mais industrial, aqueles spots, né? Tem preto, tem branco. Se você não quiser ter o forro de gesso mesmo, gesso acartonado, que é o tradicional, você pode ter aquele forro de madeira, com ripadinhos de madeira, que ficam muito elegantes nessa área gourmet com churrasqueira. E além de pensar no tipo de forro, se vai ser aquele normal tabicado, branquinho, ou se vai ser ripado de madeira, e as iluminações gerais, eu também sugiro que você sempre coloque pendente em cima daquela ilha ou daquele balcão da sua churrasqueira, que dá um toque um pouquinho mais aconchegante. Pode até colocar uma luz um pouquinho mais amarelada, que dá um toque super especial à noite, fica super legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu tentei colocar ao máximo informações práticas para você que quer executar um projeto novo ou uma reforma da sua churrasqueira. E coloque aqui embaixo para mim, qual estilo de churrasco você curte mais? Você já provou os três, tanto da churrasqueira elétrica, quanto a gás, a carvão? Ou se você utiliza a parrilha também, coloque aqui embaixo para mim qual que você prefere. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!